a influência dos eguns, dos espíritos na nossa vida, né? Santo Flavinha, a influência dos eguns na nossa vida, no nosso dia a dia. Aguardando o pessoal entrar, vai compartilhando, avisando aí o pessoal que eu já estou aqui online. Santo Vanessa. Vamos aguardando o pessoal chegar, vai compartilhando aí. Esse assunto é um assunto muito importante para nós, principalmente nós que somos santeiros, né? Somos da parte de Oxa, e tem tudo a ver, né, com a espiritualidade. Somos espiritistas, na verdade, né? Boa noite, minha querida. Então a gente não pode deixar de falar sobre esse tema muito importante. Primeiro que quando a gente fala de Egum, né, as pessoas abrem os olhos assim, né? O que é isso, né? Isso é coisa do mal, isso é coisa negativa. Deus me livre, não quero esse Egum na minha vida, tira esse Egum da minha vida. Urubó e Boxexé. E por quê? Porque a gente vai passando, né? Vai passando de um para outro, às vezes palavras que a gente nem tem consciência do que significa, né? Porque tá sem áudio. Deixa eu ver aqui, ó. Dá para ouvir agora? Estão me ouvindo bem? Oi, Beth, Santo. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Vamos compartilhando aí para esse povo chegar, para a gente poder falar sobre esse tema super importante. Santo Beto, Santo Pai Beto, Santo Tânia. Estão ouvindo bem. Dando um tempinho aqui de 5 minutinhos para a gente poder entrar nesse tema muito importante para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Alguém falando, cruz credo, esse Egum, tirar esse Egum da minha vida. Então, eu, pelo menos, já ouvi várias vezes ao decorrer da minha vida. Porque a gente, às vezes, reproduz, né, o que ouve. Mas Egum, primeiro a gente entender, né, o que é um Egum. Egum é um desencarnado, né? Ele é um desencarnado. Então, a gente está em carne, a gente está encarnado aqui, falecemos, nos tornamos Egum. Então, há de se entender, né, que Egum é um espírito desencarnado. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto,
Benção aí ao Ilê, Axé, Odé, Afaiá. Afaiá. É de Odé também. O Quiarô, bem-vindo. Bem-vindo à casa. Boa noite, Loli. Bem-vinda. Aurê, querida, Aurê. Boa noite, Loli. Vamos compartilhar esse tema que é muito, muito importante para a nossa vida. Precisa passar um WhatsApp para Camila, que ela está me falando comigo agora. Diz que eu tô online. Ah, tô online, mas as pessoas estão passando mensagem pelo WhatsApp. Ao vivo é isso. Oi, Aline, querida. Boa noite, Digão Lima. Bem-vindo. Boa noite, bendiciones. Vamos lá. Vamos compartilhando. Essa live hoje é muito interessante e à medida que eu vou falando também, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aí que eu vou respondendo, tá? Às vezes é difícil responder de imediato, mas eu vou tentar. Bom, vamos lá. Então vamos começar aos pouquinhos, né? Essa live vai ficar gravada. Então, vamos falar sobre Egum. Oi, Orli. Boa noite, querido. Então, para ser Egum, basta desencarnar. Desencarnamos, nos tornamos Egum. Algumas pessoas não têm aquela crença, né? Que a gente morreu, acabou, não existe mais nada disso, mas somos espiritistas. E se vocês estão aqui é porque vocês acreditam, porque vocês já ouviram falar de alguma coisa despertou o interesse de vocês, né? E aí a gente tá aí para poder falar sobre esse assunto. Então vamos lá. Em relação aos eguns, para que não se tenha a má impressão do que seja egum. Boa noite, Zé Antônio. Boa noite, bem-vindo. Existem várias escalas de egum, tá? E em todas as religiões falam sobre o espírito, né? A religião católica, no Alcorão, todas as religiões falam sobre espírito. E a nossa, especificamente, trabalha o tempo inteiro com o espírito. Boa noite, Su. E aí, vamos lá. Então, existem 3 caminhos aí básicos que interferem no nosso dia a dia, que esses eguns, esses espíritos influenciam sobre a nossa vida. Primeiro, se desencarnamos, né? E aí a gente é o que é aqui nessa vida, né? E quando a gente desencarna, a gente vai continuar com o mesmo pensamento. Ou seja, se você é uma pessoa evoluída, né? Se você é uma pessoa que busca sempre a espiritualidade, sempre estudar, sempre buscar ter essa mente voltada para a espiritualidade, logicamente vai desencarnar diferente daquela pessoa que é extremamente materialista, né, que acha que tudo acabou e que
não acredita em nada. Então isso tem aqui, ó, José Antônio, meu nome na casa de Babá Lequiobê e Ogum de Obi. Sua bênção, meu querido. Sua bênção. Maurinho, boa noite. Muito bom estar aqui, José Antônio, porque Babá Egum, né? Então faz parte tudo a ver com o que eu vou falar aqui. Mas eu vou falar para as pessoas também que não tem conhecimento e está querendo se aprofundar. Então estamos todos aqui, inclusive eu, em constante aprendizado, tá? Axé, tive aí esse ano, na ilha de Taparica, muito lindo, muito lindo. Muito bem, então esse Egum, a pessoa desencarnou. Então, mudou? Porque desencarnou, se curou dos pecados, evoluiu? Não é assim que funcionam as coisas. Porque esse Egum, às vezes, é um Egum revoltado, né? A gente chama de Egum perdido, né? Alguns Eguns são maus, né? Que são aqueles Eguns maus que não vem caminho para nada, né? Buscam qualquer coisa para poder se virar, vamos dizer assim, o que a gente chama de Egum burucu, né? Nós temos os Eguns que são os nossos ancestrais. Todos os nossos ancestrais são Eguns. Iboru, Iboiá, Iboxexé, santo, boa noite, Anderson, boa noite. Todos os nossos ancestrais são Eguns. Os nossos familiares falecidos são Eguns. Os nossos amigos falecidos são Eguns. Então é preciso entender que nós precisamos, a vida precisa da morte, a morte precisa da vida. Isso é o equilíbrio. E esse campo entre vida e morte é o que a gente precisa estar atento para poder atingir o nosso equilíbrio. O nosso equilíbrio pessoal, o nosso equilíbrio na nossa casa, nosso equilíbrio no trabalho, enfim, essa escala reta para que tenhamos sucesso no que precisamos. Exatamente. Muito bem. Porém, algumas pessoas sentem influência desses Eguns, né, na casa. Às vezes não dorme direito. Ou ouve passos em casa. E as bênçãos de nossos Eguns possam adentrarem sempre em nossos caminhos. Maferifum Egum todos os dias. Axé, axé, axé. Nós temos os nossos Eguns, que são os nossos guias espirituais, chamamos de Eguns Elemis. Temos os nossos Eguns familiares, que chamamos Eguns Axebós. Ou seja, nós somos envolvidos o tempo inteiro por Egum. E aí, essa influência de Egum burucu, ou essa sensação de ter alguém dentro de casa, quem aí já passou por essa situação? Coloca aí para mim. Ouviu passos, ou ouve alguém falando, ou vê uma sombra, de vez em quando aparece alguma coisa, ou até mesmo comunicações dormindo. Vai colocando aí para mim. Então, há de se entender que, é claro que ninguém tá assim, tá tudo, Loli, né? Pois dormindo quase sempre.
frequentemente, Vanessa, frequentemente. Algumas pessoas até têm influência dos eguns e nem sabem que é influência de egum. Então vamos lá. Vamos começar aí a essa questão desse equilíbrio entre a vida e a morte, entre nós e a influência dos eguns. Primeira coisa é Ori. Eu sempre falei sobre a importância de Ori, né, na nossa vida, que Ori é a maior divindade que tem. Ori é maior do que Orixá. Quando fui ver Iá e me iniciei, vim Oiê Kumbara, Pacoxê, o Trupom, só Egum, né, total, só Egum. Durante a pandemia, por 2 vezes meu avô materno me visitou. Isso. É isso aí. E a gente precisa lidar com isso da melhor forma possível, né? Porque é uma coisa que está fora do nosso, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, né? A gente está acostumado sempre a falar a ver filmes de fantasma, filme de terror, né? Assombração, né? Isso tudo a gente cresce com essa visão negativa da espiritualidade que está aqui com a gente o tempo inteiro, tá? Então vamos lá, vamos voltar a Ori, tá? Então Ori, que é a divindade mais importante, tá aqui, é Ori. A gente precisa alinhar Ori ao nosso sistema, tá? Então isso é uma questão. Por quê? Porque Ori influencia no nosso estado emocional. É Ori que permite que as coisas boas apareçam na nossa vida. É Ori que nos dá o caminho, nos indica o melhor caminho. Então Ori é onde a gente vai buscar o nosso equilíbrio emocional. Então o equilíbrio emocional é muito importante para essa questão de influência de eguns. Santo Ana, Eterno Briumba Congo, bem-vindo, bendiciones. Então o Ori precisa estar alinhado. Se a gente tem uma cabeça boa, se tem um Ori firme, a gente está em equilíbrio, tá? E estar em equilíbrio quer dizer o quê? A gente lida com problemas diários, né? O tempo inteiro. Quem não tem problema? Todo mundo tem um problema de uma forma ou de outra. A forma que você vai olhar o problema e resolver o problema é que a gente precisa estar com Ori alinhado para isso. Ok, mas o que isso tem a ver com os eguns? Tudo a ver, né? Porque quando você está em desequilíbrio emocional, qualquer coisa acaba com o dia da pessoa, né? Você sai do seu equilíbrio emocional, justamente ali a brecha onde esses eguns, burucus, mais influências, entram aí na nossa vida. Então a gente tem uma parcela, né, de culpa, vamos dizer assim, né, sobre algumas instabilidades que a gente pode ter na nossa vida, tá? E a gente, então a gente está falando o quê? Desses eguns burucus que vêm para poder desbaratar as coisas na casa, ou porque você não dorme bem, ou porque você sente algum ambiente no quarto que não esteja bem, né? Sente alguma coisa, sente uma instabilidade. Boa noite, Andréia. Beijo grande. Alguma instabilidade, ou num determinado cômodo da casa, a coisa entra ali, não se sente bem, ou um ambiente que você vá também, não se sente bem e volta para casa carregado, se sentindo mal, né? Então a gente está falando aí especificamente desse tipo de espiritualidade, desses eguns aí que estão perdidos ou eguns que às vezes mandam
né, para poder desbaratar a nossa vida. Por isso a importância de Ori estar firme. Nós temos os eguns dos nossos familiares, do nosso sistema familiar. Se a gente está aqui, lá para trás a gente tem uma rama imensa de ancestralidade, mais de 1000 ancestrais para a gente poder estar aqui. E a gente precisa honrar todos esses ancestrais, porque se não fossem eles, não estaríamos aqui agora, né? Então, isso é uma importância, muito importante. E outro, os nossos guias espirituais, nossas congregações espirituais. Que congregações são essas? Então, é a congregação dos congos, dos pretos velhos, né? Dos povos africanos, dos povos árabes, dos povos ciganos, a nossa congregação familiar, os nossos guias espirituais, a congregação... Aliás, a gente pode ter assim, N congregações chinas, ou seja, cada um vem com a sua linhagem espiritual. Isso a gente não pode fechar os olhos, né? E isso influencia no nosso dia a dia. Então eu estava falando sobre espíritos obsessores, e aí eu vou falar sobre, apesar de ser santeira, mas tem um Odu, Oxebara, vem falando de um espírito, né, obsessor, que está ali, que é um bêbado. Então essa pessoa precisa ter o quê? Tá com o Ori firme, para que não entre nesse caminho. Então, se você está alinhado com o seu Ori, né, você se desvirtua de lugares que você vê que não são bons para você estar, de vícios, onde vai abrir um canal para que você atraia algum egum que tem aquele mesmo vício, ou o egum te influencia para tal vício. Existem muitos odus que falam sobre a existência dos eguns. Por exemplo, em Odimeji fala diretamente sobre os espíritos. Fala sobre a incorporação. O nascimento do espiritismo está em Odimeji, né? Então fala diretamente da ancestralidade. Então, o mundo material, ele se apoia no mundo espiritual. E vice-versa. Por isso que em todas as cerimônias, pelo menos aqui na minha casa, antes da gente começar qualquer coisa, cerimônia de orixá, qualquer cerimônia nesse nível, começamos por Egum. Porque Egum é tudo. Então, Egum é vida para nós. Ele está vivo. Em Oxeifá, nós trabalhamos essa espiritualidade, né, através da bóveda espiritual, onde precisamos alinhar essas espiritualidades conosco. Se nós somos espiritistas, nós temos uma responsabilidade pelo conhecimento, né, do que a gente vai fazer com esses espíritos, com esses eguns. Por quê? Porque a gente precisa alinhar isso. E alinhar é harmonizar, é apaziguar alguma situação. Porque nem todo egum você tem que despachar. Isso aqui é um egum, você despacha. Nem todo egum você faz uma coisa dessas. Tem eguns que estão ali, que vieram com o propósito de te ajudar. Como é que você vai despachar isso do seu caminho? E às vezes, esse egum, né, acaba te causando problemas pela não aceitação sua. Então é preciso o quê? Investigar para saber que egum é esse que te acompanha. Que egum é esse que está na sua casa. Como é que você vai trabalhar? Se tem algum familiar precisando ser olhado. Então são coisas muito sérias do que simplesmente despachar um egum.
A Vanessa diz, conhecimento é libertação e harmonização. Total. E a gente tem que estar buscando isso. E assim, porque o conhecimento é libertação e harmonização, para que a gente não fique fanático. A gente precisa olhar a espiritualidade com conhecimento, com sabedoria e entendimento, tá? Porque se você não entender, você pode ter o conhecimento, você pode ter a sabedoria, mas como você vai entender esse todo, aí é que está o X da questão. Vamos lá. Então, voltando lá à bóveda espiritual, que é um mecanismo de harmonização, depois eu vou mostrar para vocês a minha bóveda espiritual, mas isso também é outra live que eu vou falar sobre a bóveda espiritual, que é essa assistência a essas congregações espirituais que nós temos e como a gente vai cuidar, né, na nossa casa, no nosso portão, porque na nossa casa tem um Egum. Nós, quando nascemos, com o nosso Ori, né? Nós nascemos com o nosso protetor, nosso anjo da guarda, mas tem um Egum que vem junto também. Então, a gente precisa harmonizar isso. Que horário que você vai cuidar de Egum? O horário de cuidar de Egum é a partir das 6 horas da tarde. 6 horas da tarde é a hora que é a melhor comunicação que a gente tem com o Egum. Tem gente que cuida de manhã, mas olha só, quem tem pombagira aí, né, que o pessoal que vem na linha de Umbanda, quando tem um trabalho de Exu e pombagira, o que eles falam quando chegam? Boa noite. Por que será que falam boa noite? Ah, porque chegou de dia, porque às vezes acontece numa necessidade se trabalhar alguma situação de dia, mas mesmo de dia fala boa noite. Então, Egum é essa manifestação onde a gente trabalha com a noite, sempre com a noite. E a gente não pode também, quando a gente fala de conhecimento, de entendimento, saber que esses Eguns, esses antepassados, né, passaram por diversas religiões ou vêm de outros povos. Por isso que a gente faz essas congregações todas. Mas que, na verdade, muitos deles estão ligados ao catolicismo, ao cristianismo. Então, quando a gente faz a mesa espiritual, a bóveda espiritual, a gente fala de muita prece, né? Muitas orações que estão ligadas, muitas coisas de orações para os nossos protetores, preces para os desencarnados, para aqueles que estão em sofrimento. Isso tudo é trabalhado na bóveda espiritual. Então, tudo vai somando, né? A gente não descarta uma coisa nem outra. A gente conserva as nossas tradições. Isso está em Odimês também. E é justamente esse trabalho de harmonização que isso precisa ser investigado, né? Porque isso é uma coisa individual. Eu não estou colocando aqui a situação, todo mundo tem que fazer isso. Não, isso é uma questão individual, tá? Aí você precisa investigar, vai num jogo, vai com o seu babalau, vai com a sua madrinha, a sua Yaloxa, vai investigar a necessidade, né, de se montar uma bóveda espiritual. A partir dali, você vai cuidar dessa relação sua com os Eguns e da sua casa também, tá? Defesa da casa, né? Quando eu falei do horário, em Ofum Meji, bem falando,
do trabalho de Egum, dos espíritos, né? Onde a noite pactua com os espíritos. Então, vamos falar aí da defesa da casa. Gomes Cegadas. Boa noite. Gente, tá tranquilo? Ou eu estou correndo muito? Muito bem. Então, continuando. Então tá bom, querido. Obrigada. Então, existem vários vamos dizer assim, várias formas da gente poder equilibrar esses eguns, né? Vários mecanismos, vamos dizer assim, tá? Um deles, pega um coco, né? Pinta metade do coco com efum, a outra metade com anil ou ás. Você vai e passa pela casa toda, né? E limpa a sua casa toda com esse coco e com esse efum, para poder apaziguar essa energia. Existem outras situações também. Pode colocar atrás da porta da casa um copo com água. Isso, olha, isso é tradicional aí dos pretos velhos, né? Os velhos congos lá atrás já faziam isso. Coloca olho de boi atrás da porta, né? Ou então você coloca um copo com água, coloca papoula branca, um pouco de efum, um pouco de cachaça ali dentro. Você coloca ali atrás da porta da entrada para poder apaziguar, né, esse movimento de Egum, para que tranquilize. Porque às vezes, sabe aquelas pessoas que às vezes acordam bem, daqui a pouco tá nervoso, fica instável, ou daqui a pouco tá deprimido. Isso acontece muito, a gente vê isso aí muitas vezes, né? A pessoa, acordou bem, mas tem um dia que acorda deprimida, não quer falar com ninguém, tá na cama. Às vezes é um Egum que tá ali do lado, né? E ela tá pegando essa vibração e muda o dia da pessoa. Então, quando você começa a apaziguar essa espiritualidade, esse movimento espiritual vai ficar tranquilo e vai te deixar tranquilo. Mas aí tem aquele caso que o pessoal manda feitiçaria, né? Com Egum. Acontece. Mas aí é que está o poder do Ori. É onde a gente precisa ter esse equilíbrio, ter esse entendimento, para não desbaratar, para a gente não perder o foco. Então é esse momento onde a gente precisa parar e ver como proceder. Porque a gente nasce com Ori, né? Ori, a gente já nasce com Ori, essa divindade. Ori é maior que Orixá. Então, se Ori é maior que Orixá, Ogu, que é feitiçaria, vai ser maior do que Ori? Isso é uma coisa que eu ouvi e achei bem interessante, né? Vamos parar para pensar. Então, se Ori é maior que Orixá, Egum não é, Ogu, que é a feitiçaria, não é maior do que Ori. Então, se Ori é maior, então é Ori que tem que ser alimentado. Boa noite, filha querida, Natália. Então, o Ori tem que ser alimentado o tempo todo para que a gente tenha equilíbrio. Então, o Ori é a gente acordar de manhã, é cuidar do Ori. Eu já falei isso, tem live aí que eu venho falando sobre isso, tá? Independente disso, tem aquelas pessoas que não conseguem dormir bem, né? Ou tem aquele sono agitado. Então, tem determinadas preces, né? Que é oração para todos os dias.
até no livro de Allan Kardec, que é uma oração que você pode, antes de dormir, você fazer aquela oração para você ficar tranquilo, ou de manhã cedo acordou. A gente precisa estar conectado com essas espiritualidades. Ah, porque eu sou Yalorixá, eu não vou fazer isso. Em Oxifá isso é muito comum, porque a gente vai alinhar essa espiritualidade. Às vezes você não sabe se você tem um guia espiritual, um Elemi, que pode ser um preto velho, ou pode ser um cigano, né? E como é que você vai saber quem é esse espírito protetor seu, esse Egum Elemi seu, que tem tanta influência para poder te ajudar nesse direcionamento? É justamente nesse trabalho, desse desenvolvimento espiritual, onde você vai percebendo, né? Porque no começo, através de sensações. Tem pessoas que às vezes levam tempo para ter uma incorporação ou não ter incorporação, mas sente a energia. Por que a energia? Ah, eu não incorporo, mas eu sinto uma coisa, ou eu sinto uma emoção, ou me deu uma vontade de chorar, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa estar atento a esses guias espirituais, a esses eguns, né? O que é daqui, o que é mandado, o que vem acompanhando, porque todos esses eguns vão estar ali do seu lado de acordo com a vibração que você emanar, de acordo com o seu ori. Boruboia, boa noite. Ami Neves, boa noite, bem-vindas. Então, é importante o nosso posicionamento, o nosso equilíbrio para poder alinhar com essas espiritualidades. Outras coisas que ficaram lá para trás, Casa da Cabocla Jurema enviou uma solicitação para participar do vídeo. Tem que apertar aqui, e agora que eu não sei. Se ela pediu para participar, é para ela falar junto contigo. Aí você tem que aceitar. Mas aí o que ela vai falar é responsabilidade dela, né? A Casa da Cabocla Jurema. Aceita, Você quer falar aqui também no vídeo sobre essa espiritualidade, é isso? Diz aí para mim. Ah, entrou. Tá bom. Então, muito bom a Casa da Cabocla Jurema, que é uma casa de Umbanda, né? Então, que trabalha com essas espiritualidades, com os guias espirituais, que a gente chama de Egum Elemi. Agora, às vezes, visitam as casas espirituais, visitam aqueles eguns burucu. E a gente precisa estar alinhado a casa, os médiuns, né? Para que comece e termine e fique tudo equilibrado. Então, eu falei que da defesa da casa, coisas que vocês podem fazer. Vou fazer uma live falando sobre a mesa espiritual, como vocês podem cuidar. A mesa espiritual é individual, pode ser coletiva, mas isso é uma outra forma de fazer. Estou falando da mesa espiritual individual, para que você busque harmonia com a sua espiritualidade, com as suas congregações espirituais, seus ancestrais, tá? Outra coisa que também, muita coisa ficou assim perdida, foram os amuletos, né? Antigamente Boruboia Miguel, bem-vindo, querido. Muitos amuletos ficaram para trás e que são muito importantes. Às vezes você coloca um pingente, né? Aquela ferradura, pinta a ferradura de vermelho e bota atrás da porta. É um amuleto bom. Que são mecanismos para a gente poder ir equilibrando essas energias. É um cristal que se usa, né? Às vezes até um crucifixo que se usa, porque é a linguagem. É a linguagem.
porque a missa. Então, vou falar sobre missa também, muito importante, né? A pessoa falece, eu tenho que fazer missa, até é bom fazer missa, sim. Tá? Tem a missa de 7º dia, é missa de 1 mês, é missa... Não importa. Mas na mesa espiritual, né? Se tiver algum egum axebó, algum egum ancestral, algum familiar, né, querendo uma atenção especial para a mesa espiritual, só a partir de 1 ano de falecido, tá? Bênção, Américo, querido! E aí, eu? Um beijo grande. Então, a mesa espiritual para esses eguns é só a partir de 1 ano, depois de 1 ano de falecido. Clarice, um beijo grande, que bom! Que bom que você está aí. Então, gente, a oração é o alimento da alma, tá? Independente de qualquer coisa. A oração é a voz do coração, é a força que você tem interior. Então, é preciso estar tudo bem alinhado. Ebó é importante, né? Claro, né? Ebó é importante. O equilíbrio emocional é importante. E todos esses mecanismos, lindo, todos esses mecanismos são importantes para a gente poder manter esse equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Aí, Casa da Cabocla Jurema, que entrou há pouco, eu comecei a falar sobre alguns caminhos de eguns, que são eguns burucu, que são eguns perdidos, maus, né? Aqueles sem luz. Né? Eguns axebó, são os familiares. Eguns eremi, são os guias espirituais, são os meus eguns que eu preciso cuidar. Tá? Olha só, o que acontece? Às vezes a gente tem um familiar, isso acontece, que desencarna, né, revoltado, não aceita a nova condição, e o pior de não aceitar a condição é querer levar alguém para não ficar sozinho do outro lado. A gente já teve situações e vira e mexe a gente vê essas situações complicadas, né? Então, como é que você vai começar a apaziguar? Aí você vai pegar um ancestral seu, né, que tá ali, tá perturbando e vem e dá um jeito de incorporar em alguém. Boa noite, Lelê. Boa noite, Fred. Bem-vindos. Como é que você vai pegar esse egum familiar, vai despachar? Não, você precisa apaziguar essa situação. Então, cada vez que você faz uma missa, cada vez que você cuida nessa bóveda espiritual, que você está ali, você está fazendo prece, a prece é ancestral, gente. A gente está falando a mesma linguagem. Cada vez que você faz isso, você vai fortalecendo esse egum, e ao mesmo tempo você está se fortalecendo, porque essa espiritualidade, esses eguns, influenciam no nosso dia a dia. Então é uma forma, é como se fosse uma troca, na verdade, né? Porque você dá aquilo ali, ao mesmo tempo você está fortalecendo, você está dando a luz, e ao mesmo tempo você fica bem, fica tranquilo. Pô, fiquei tão bem depois disso. O que acontece às vezes quando você toma um banho, né? Toma um banho de ervas, um banho específico, né? Você acabou de tomar banho, você ficou bem, você ficou leve, às vezes dá um sono, porque você tira aquela espiritualidade ou aquela negatividade ali de você. Então, a gente precisa estar atento a isso.
sabe? Porque a gente não vive simplesmente é o nosso corpo e nosso espírito. Não, a gente tem um entorno. O Américo diz, além da missa, podemos também acender velas para que esse parente siga seu caminho. Você concorda? Sim. Na mesa espiritual, na bóveda espiritual, a gente acende a vela, faz as preces, né, as orações. Quando termina, a gente apaga, porque a bóveda espiritual, ela é feita uma vez por semana, tá? Agora, a pessoa, às vezes é da Umbanda, não tem essa mesa em casa, né? Pode acender, vai no Cruzeiro das Almas, vai na igreja, acende as velas lá, para aquele egum, né? Não tem problema nenhum. Agora, a prece é prece sempre, tá? Agora, a vela, sim, todo mundo precisa de luz. É uma direção, né? Você não sabe como está aquele egum. Aquela vela que você acende, você está dando uma direção para aquele espírito, né? Você não vai ficar acendendo vela para egum dentro de casa, que você vai estar atraindo, a não ser que seja especificamente, né, esse ritual que é a bóveda espiritual, que tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? E é individual neste caso. Existem várias formas de fazer isso, tá? Nas lives passadas, eu venho falando sobre banhos, né? Eu falei sobre banhos com Oxalá, que é para esse fortalecimento, esse alinhamento, né, de Ori com a nossa espiritualidade. Venho falando sobre outros banhos também. Inclusive, venho falar sobre o e-book. Depois coloca o link nos stories. Quando terminar a live. Tem um e-book que é banhos e defumações, tá? Falo sempre em acender na igreja, isso, ou até mesmo em campos limpos, jardins, isso. Anderson diz, igual no caso dos iniciados que temos nossa Atenegum, né, Iá? Exatamente. A primeira cerimônia que a gente faz é a Atenegum. Né? O que é a Atenegum? Né? A parte côncava são os eguns masculinos e a convexa são os eguns femininos. Ali a gente está se apaziguando com a nossa ancestralidade. Nada se faz sem egum. Nada se faz sem egum. Mas ferefum egum. Ó, eu tenho um egum Elemi, né? Principal, que é a Maria Padilha. Eu até vou trabalhar com ela, botei até em homenagem a ela, aqui, ó. Pintei até a minha unha aqui. Mas ferefum egum. Porque é o que nos ajuda a trazer equilíbrio. A gente nem sabe como, né? A gente não sabe como é que funciona. Mas a gente sabe que tem. Tem um canal, que tem o Odu. A gente sente, a gente fala, a gente escuta, a gente intui. Então, quando você começa a fazer esse trabalho, né, com os eguns, essas comunicações vêm aos poucos, é o desenvolvimento espiritual, tá? Tem gente que tem medo de participar de uma reunião, de uma gira, alguma coisa que vai incorporar lá na hora. Não, gente, não é assim. Quando as pessoas têm algum problema com egum Elemi, por não aceitação daquele egum, pode acontecer sim, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer outro lugar, se não tiver um alinhamento. A gente costuma dizer, né? Brigar com vivo é fácil, quero ver brigar com morto. Então, a gente precisa ter em mente o seguinte: não é para ter medo,
não é para ser fanático, é para ter entendimento. Como é que funciona, né, esse mundo paralelo que está aqui, está acontecendo o tempo inteiro ali. Você que é linda. Tem um Odu também, que é o Irosomês, né, que fala sobre... não se sabe o que há no fundo do mar, né? Mas ali fala sobre as espiritualidades subterrâneas. E diversos outros Odus de Ifá, Odu de Santo, que vem falando sobre essa espiritualidade. Então você que é iniciado, que você tem o seu Odu, que sabe que tem tudo a ver ali com o Egum, né? Que tem essa necessidade de trabalhar com o Egum, precisa, fala com o Babalau, fala com a madrinha, com a mãe de santo, né? Como harmonizar isso para você, para sua casa, a sua porta de casa. Tem um Egum que mora na porta de casa, tem Egum que está dentro de casa, tem Egum em todo lugar. O Américo fala que você falou tudo agora, o entendimento vem dos sinais, que muitos não percebem, por isso falo sempre. Se atendem ao que acontece ao redor, tudo é energia e ela se move e se mostra presente. Total, porque se você não escuta e não vê, alguma forma de se comunicar, eles vão fazer com que você entenda. E você tem que entender esses sinais, né? Tem que entender através das sensações, né? Como é que você tá? Pô, não tem nada que justifique eu estar nesse nível de nervoso ou me sentindo depressiva. Não tem nada para justificar isso, mas você está sentindo isso. Então, você precisa buscar para poder se alinhar. Boa noite, André. Bem-vindo. Você precisa buscar para poder se alinhar. A Vanessa diz, encontramos verdadeiros amigos na espiritualidade. Para nós iniciados, a grande lição vem de nossos Odus. Nossos mais velhos são fontes desse entendimento. Santo Boruboia. O Anderson diz, eu sou uma Ferefum Egum, um dos meus Odus pede para que eu durma com uma lâmpada Boruboia Bochexé, próxima à cabeça para iluminar os Eguns que vêm me visitar durante o sono. Exatamente isso. Isso é bom para todo mundo, independente do seu Odu, entendeu, Anderson? É bom para todo mundo a gente ter uma lâmpadazinha, alguma coisa. Não é bom dormir o tempo inteiro no breu, né? A gente acostuma, mas principalmente as pessoas que têm uma relação direta com os Eguns, coloca sempre uma luz acesa. Olha só que interessante. Muitas pessoas aqui são de Oxifá, são do Candomblé, né? Quando se está fazendo até na Umbanda mesmo acontece isso, está fazendo alguma coisa, algum trabalho, algum movimento, alguma cerimônia, para tudo porque Egum está apagado. Não acontece isso? Egum tem que estar sempre aceso. Então, se você está dormindo, alguém está velando ali seu sono, né? E esse momento é um momento em que a gente deixa alguma coisinha ali aceso, porque às vezes você nem tem um sono tranquilo por conta da escuridão mesmo. Então, é interessante, foi muito bem falado, Anderson, muito bem falado. Então, são situações que a gente precisa estar... eu até falei lá atrás sobre a questão do sono, né? Que às vezes a pessoa não dorme bem, aquele sono agitado, ou acorda de repente. O que você vai fazer? Coloca um copo com água ao lado da sua cama ou embaixo da cama, né? Pode colocar ali também, você pode trocar uma vez por semana. Deixa eu ver aqui. Américo diz, os iniciados não devem nunca dormir no escuro e se ter algum tipo de iluminação para que o nosso Eledá esteja sempre atento às visitas
ou mesmo das energias negativas enviadas. Axé. É isso aí. É isso aí. Não importa se você... Isso são coisas... Porque o que acontece? Odu é um portal de todas as coisas. Né? Tudo nasce de um Odu. Então, Odu é ancestral. Né? Tudo nasce de um Odu. Os orixás nasceram do Odu. Todas as coisas nasceram do Odu. A criação do mundo nasceu de Odu. Né? Então, se a gente fala de Odu, isso tá para todo mundo. Né? Todos os seres. Porque todos os seres têm energia. Né? Então, você tem um cachorro em casa. Né? Às vezes, o cachorro não pega aquela energia. Às vezes está o cachorro lá, molenga. Por que pega aquela energia? Você tem uma planta. A planta é o que? É erva. É energia. Tudo é energia. Então, a gente é rodeado de energia. Então, independente de você ser iniciado ou não iniciado, são questões, são mecanismos que a gente usa para, apaziguar essa situação e nos resguardar também. Para que tenha um entendimento que, para determinados eguns, olha só, eu estou viva, você está morto. Cada um na sua escala, um ajuda o outro, mas você fica aí, eu fico aqui, tá bom? Então, mesmo para quem não é iniciado, esses mecanismos são maravilhosos para que se tenha um sono tranquilo. Outra coisa que é interessante você ter aí, para quem não dorme bem, você prepara aí, pode ser ou uma bacia, quem tiver como colocar embaixo da cama, quem não tiver, coloca ao lado da cabeceira ou no chão, né? Aí você prepara. E aí você vai trocar uma vez por semana, tá? Água benta de igreja. Água benta de igreja é bom todo mundo ter sempre em casa. Já uma garrafa, leva. Eu não tenho como pegar água benta na igreja, porque água benta é água benta, qualquer lugar, só você benzer a água. Eu vou na igreja e pego água benta. Quem é iniciado sabe que a igreja é Ele-Olofim, chamado de Ele-Olofim, a casa de Deus. Se a gente está falando de ancestralidade, né, isso está dentro desse contexto. Por isso que a gente trabalha com isso, tá? Então, você coloca água fresca, normal. Água benta. Efum ralado, tá? Quem não conhece efum, nas casas de artigos religiosos vendem efum. Uma coisa também que cabe dentro desse assunto de hoje. Nas casas de santo existem dois grandes voduns chamados de Ori e Eku, onde muitos não dão atenção, porque um trata da vida e outro da morte. Total. Ori é o que eu falei. Ori é a principal divindade que nasce com a gente. Ori é mais importante que Orixá. Orixá é a contração, Ori é Sá, Orixá. Então, Ori tem que estar bem cuidado. Iku para nós também é uma divindade, né? Aquele que vem e toma e leva. É uma divindade. Então, a gente precisa cuidar disso. Eles não podem ser ignorados, pois temos que conviver. Total. Precisamos para conviver. Precisamos cuidar da cabeça sempre e da ancestralidade sempre. Voltando lá, o banhozinho não, a água que vocês vão preparar para quem não dorme bem, ou aquela pessoa ansiosa demais, a cabeça não para, né? Então, uma baciazinha, bota água, coloca um pouco de água benta, coloca efum ralado, tá? Que é uma pedra feita de uma argila branca. Rala aquela pedra, coloca ali dentro. Pétalas de rosa branca, vai macerar ali, deixa ali dentro. Ou seja, pega pétala de rosa branca ou alguma flor branca, tá?
macera um pouco naquela água, bota água de flor de laranjeira, bota o efum ralado, coloca a água benta e pode botar um pouquinho de anil ou age. Aquilo ali você deixa ali do lado da sua cama, ao lado da cabeceira, tá? Porque isso vai tranquilizando, vai apaziguando. Uma vez por semana vocês vão trocando isso, tá? Então, são movimentos que são importantes para que a gente possa manter o equilíbrio na nossa casa. Sabe, na cozinha é um lugar que tem um egum que fica na cozinha. Por isso, quando a gente aqui no EBE, primeira coisa que a gente faz antes de comer, dá assistência a egum, bota lá comida para egum. Para que não tenha escassez. Às vezes a pessoa, pô, eu comprei tanta coisa, a coisa não multiplica. Às vezes é um egum na sua cozinha ali atrapalhando. Um egum no banheiro. E que tem a ver com hábitos que a gente acaba fazendo com que atraia. Por exemplo, tem gente que acorda, toma um cafezinho de manhã, né? Acabou de tomar o cafezinho, vai para o banheiro, às vezes vai até com um cafezinho para o banheiro, para poder ler o jornal, às vezes vai com um cafezinho para o banheiro, para acender um cigarro, todo o santo dia vai fazer isso. Então, naquele banheiro ali, pode ter um egum ali esperando, porque é aquela hora. Por isso que a gente precisa alinhar e estar muito ligado aos nossos hábitos, para que isso não atue. Boa noite, Luz Brandão. Bem-vindo. Tá sempre aqui, né? Gratidão, viu? Então, a gente precisa estar atento aos nossos hábitos, né? Para que isso não nos acompanhe, não nos cause problema, não nos cause desequilíbrio. Feitiçaria existe? Existe, né? Existe. Senão a gente não precisaria fazer ebó, essas coisas todas. Porém, a feitiçaria ela entra de acordo com o caminho que você fizer. Vai abrir a brecha, fica só esperando ali. Abriu a brecha, tá lá. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Precisa estar atento a isso. Então, a gente falou sobre a defesa na casa, né? Falamos sobre amuletos, que são muito interessantes. Inclusive, os ciganos usavam muitos amuletos. Muitos amuletos. Falamos sobre aquele antigo copo com água com olho de boi na porta. Pode colocar também, que às vezes a pessoa não tem condição de botar alguma coisa no chão, né? Mas ali perto da porta você pode botar uma jarra com papoulas brancas para poder ir equilibrando a casa. É muito bom ter flores em casa, inclusive flores brancas, tá? E vai trocando aos poucos para ir harmonizando isso aí. Perfume. Perfume é uma coisa que Egum ama, é perfume. Pode colocar também nessa bacia com água, pode botar um perfuminho ali, né, para que fique ali do lado. Isso tudo vai apaziguando, tá? Bom, minha gente, como eu falei, vou deixar a live gravada. Vou deixar o link também dos banhos e defumações para que ajude a vocês a caminhar, né? Porque eu resolvi fazer esse e-book porque muitas pessoas me perguntavam: eu quero tomar um banho para prosperidade, eu quero tomar um banho para tirar a negatividade, eu quero fazer um defumador para minha casa específico, alguma coisa assim. Muita gente pergunta. Então, por conta disso é que eu resolvi fazer esse e-book. Vou deixar o link nos stories, vocês entram. Quando vocês entrarem, vai botar os dados de vocês lá e tem um cupom de desconto aí de 50%, escrevendo o código AXE, AXE. Vocês têm 50% de desconto, é um presentaço para vocês.
Aqui a gata sempre vira o copo atrás da porta. Estava. Acontece isso. Acontece, é como eu falei, os animais, as plantas, né? Estamos todos no mesmo sistema, né? Tem ebós que a gente coloca que é para o animal comer na rua. Então, se a gata sempre vira o copo atrás da porta, com a mania de só beber água de lá, acontece também. Às vezes tem cachorro também que só bebe água atrás da porta. Aí faz assim, vê se consegue botar um jarro com as flores, ou então essa dica que eu dei, que é muito boa, dessa água com água de flor de laranjeira, pode ser água de rosa. Água de rosa é até melhor, gente. Água de rosas, anil, água benta, pode colocar ali perto da porta da casa, tá? Qualquer dúvida ou mais alguma coisa, inclusive sugestões para temas, né, que é bem bacana também. Os temas que vêm a partir de sugestões ou questionamentos, né, dúvidas que as pessoas têm, né, sobre algumas coisas. Comenta lá, coloca lá que eu vou sempre ler com o maior carinho. É um crescimento enorme. A partir da semana que vem, eu vou estar também na live no YouTube, que é no canal Axé Lucumi, tá? No canal Axé Lucumi, vocês entrando lá, já tem alguns temas. Eu venho falando sobre os temas mais específicos. Então, algumas coisas eu vou botar no canal. Toda semana vai subir algum tema no canal, mas já tem lá bastante para quem não conhece, entra lá. Eu quero agradecer também a participação, né? Essa que é muito enriquecedor, né? Essa troca, né? Essa conversa, que a live é isso, né? É uma conversa muito enriquecedor. Aos sacerdotes que estão presentes, ao povo de Axé que está presente, a bênção aos meus queridos, aos meus amigos que são sacerdotes que estão aí também, os meus afilhados que estão aqui também, estão sempre aqui. Isso tudo me ajuda, sabe? Cada vez que eu venho aqui... Oi, Dani, querida! Um beijo grande! Cada vez que vocês colocam as sugestões... e eu venho para falar um tema, é a oportunidade que eu tenho de me enriquecer também, tá? Nós que agradecemos a Senhora sempre pelos ensinamentos. Borubó e Boxexeia, santo, santo, santo. O pouco que eu conheço eu venho passar para vocês, né? E coisas que eu vou buscar, que eu me enriqueço, né? Porque a gente está em constante aprendizado o tempo inteiro e esse é o objetivo. Então entra lá no canal Axé Lucumi e gratidão a todos que estão presentes, né? Que Oxóssi possa abençoar a todos vocês, que Egum possa também abençoar a casa de vocês, que tenham um equilíbrio, né? Nunca esqueçam, né? Não há vida sem a morte, nem a morte sem a vida. Tudo é importante, tá? Santo, queridos a todos que estão aí, gratidão.